Estamos de volta com o Nossa Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, semanalmente, em português para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu compartilhamento. Aliás, estamos em 42 países, graças à sua conexão, que nós não vamos chegar lá de jeito nenhum. Estamos 3 anos no ar, trazendo para vocês notícias interessantes, positivas, mas, faltando 2 semanas para as eleições, estamos focando principalmente em trazer para vocês vídeos. Recebemos 500, 600 ou mais vídeos por dia. Então, selecionamos 6 vídeos para vocês darem uma olhadinha como é que as coisas estão sendo apresentadas, discutidas, informadas, inclusive jornalistas na Argentina, jornalista brasileiro, empresário no Brasil, enfim. O vídeo de hoje realmente está muito interessante. Assista com carinho, preste atenção, faça uma análise pessoal do que você quer e pretende para o nosso país. Sempre contamos no Brasil com o nosso amigo economista e empresário Cornélio Diniz, e nos Estados Unidos, que hoje está em Nassau, nas Bahamas, nosso amigo administrador e empresário Álvaro Santos. Álvaro e Cornélio, esse programa hoje tem o objetivo de nós analisarmos alguns vídeos importantes. Então vamos ao primeiro vídeo, que é sobre aquilo que você, Álvaro, falou, que nosso amigo Joe Menezes falou tem 3 semanas atrás, da importância de você, nosso telespectador, de votar. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco, não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Amigos do Nosso Opinion, bastante reflexivo esse vídeo, não? A gente não pode deixar o nosso futuro, a nossa vida, a vida das nossas futuras gerações, nas mãos de outra pessoa. Pesquise, analise, avalie e tome a sua decisão, mas não anule, não deixe em branco o seu voto. Você, Álvaro. É isso aí, Jay, Cornélio, amigos do Nossa Opinion. Como já dissemos várias vezes aqui no programa, em nossas opiniões, temos que ser participantes cada vez mais. Um voto em branco ou nulo é praticamente um voto desperdiçado. Não vamos deixar que isso aconteça, porque senão todos vamos ter que viver com as consequências disso. Álvaro e Cornélio, voto branco e nulo, parece que o número foram 5,5 milhões no último dia 2 de outubro. E também parece que o número varia entre 30 e 32 milhões de pessoas que não foram votar. Então, em cada 4 brasileiros, um não foi votar. Olha a importância do voto. Aliás, vamos passar um vídeo agora de uma pessoa que é muito conhecida no Brasil, eu tenho um grande respeito por ele, do empresário Roberto Justus. Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso, não. Trata-se, na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual.
Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos, mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico, apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Por isso, pense bem, avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer. E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Se permitirmos que essas pessoas voltem ao poder, sacrificaremos toda uma geração que vem pela frente com valores e atitudes inaceitáveis para quem vislumbra um país e uma vida digna, próspera e livre. Álvaro, começamos com você, comentário sobre essa declaração do empresário Roberto Justus. Em primeiro lugar, o comentário que eu gostaria de fazer é para que prestem bem atenção de onde vem essa opinião do vídeo que acabamos de assistir. Vem de um empresário. O que é um empresário? A não ser nada mais, nada menos que aquele que acredita na economia, que tem realmente as condições de oferecer emprego, de oferecer investimentos, e até mesmo esses investimentos a um certo risco. Portanto, essas decisões de que estamos falando são decisões que têm que ser tomadas conscientes. Como foi dito no vídeo, não importa o viés, ou não importa qual é a sua tendência, tem que ser feita consciente, porque, como dissemos no comentário anterior, um voto nulo ou em branco é um voto ausente. Então, para fazer valer isso, vamos escutar com bastante atenção essa opinião que nos foi dada agora, porque ela tem uma influência, tem um peso muito grande. E o que foi comentado enfatiza mais ainda. Votar com consciência nos seus princípios. Obrigado, Álvaro. Realmente, vídeo impactante. E agora a opinião do nosso amigo Cornélio Diniz. Roberto Justus, grande empresário brasileiro, tinha até um programa chamado O Aprendiz, onde dava dicas para as pessoas se tornarem realmente empreendedoras, pessoas empreendedoras. É impactante o seu testemunho, impactante o seu comentário, visto que tem pessoas que estão de um lado, tem pessoas que estão do outro por suas convicções. A questão é, vote para depois não se arrepender do futuro. Agora, vote com consciência. Agora vamos passar. Recebemos dezenas de vídeos diariamente. Selecionamos só 6. Vamos passar agora para vocês um vídeo que eu costumo dizer o seguinte, olha. Contra fato no argumento. Assiste o vídeo. Você sabia que o presidente da Petrobras, no governo do PT, foi preso? O presidente dos Correios, no governo do PT, foi preso?
O presidente do Banco do Brasil, no governo PT, foi preso. O presidente da Eletrobras, no governo PT, foi preso. O presidente da Nuclebras, no governo PT, foi preso. O presidente da Valec, no governo do PT, foi preso. O presidente da Caixa Econômica, no governo do PT, foi preso. O presidente do BNDES, no governo do PT, foi preso. 3 presidentes do PT foram presos. 3 tesoureiros do PT foram presos. 5 secretários do PT foram presos. O líder na Câmara dos Deputados, no governo PT, foi preso. O líder do PT no Senado foi preso. O presidente da República do PT foi preso. Cornélio, comenta esse vídeo dessa enxurrada de prisões. Amigos do Nosso Opinion, o que comentar? Como disse o Jay, contra fatos não tem argumentos. Imagine você vai montar uma empresa agora. E essa empresa vai gerar frutos para seus filhos, para seus parentes, para seus amigos, para a comunidade. E como background, como histórico, como graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, você fosse contratar funcionários. E esses funcionários proporcionam os fatos que você acabou de ver. Jay e Álvaro, sem comentários. Álvaro, sua vez. Jay, Cornélio, não tenho o que comentar. Principalmente diante desse vídeo, que é mais uma chamada de lista de presídio do que qualquer outra coisa. Não tenho o que comentar. Como diz o meu amigo Cornélio, sem comentários. Contra fatos, não temos argumento. Não estamos falando nada, estamos colocando só fatos. E são lamentáveis. E é esse grupo que está concorrendo à presidência da República do Brasil. Olha onde nós estamos. Eu tenho falado aqui no programa, Álvaro e Cornélio, e amigos do Nosso Opinion, que o Brasil tem décadas de lavagem cerebral do negativismo, pouco a pouco, sem perceber. Assista esse vídeo. Se eu perguntar para você, se você participasse de uma terapia todos os dias, em grupo, todos os dias, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em grupo, você acredita que é possível mudar a sua maneira de pensar? Acho que sim. É o que a novela faz. É o que o noticiário faz. É o que o seriado faz. Um estímulo contínuo. Por exemplo, na Casa de Papel, você torceu pro pessoal que estava lá dentro? Claro. Eles eram bandidos. Entendi. Olha como é simples você torcer pro bandido. Então, se você participa de algo, de nós homeopáticas, e você vai mudando esse viés, você vai aceitando coisas, você vai usando coisas que normalmente, culturalmente, talvez demorasse centenas de anos para que aquilo fosse aceito como normalidade. Então, tudo que te causa estranheza e não curiosidade, toma cuidado, porque pode ser uma manipulação em cima de você. Isso exemplifica exatamente o que venhamos comentando aqui no programa. Temos que tomar cuidado com a interpretação dos fatos, analisá-los com calma e de acordo com a nossa consciência, com o nosso âmago. E com muita cautela para não sermos induzidos, como foi comentado ali. Realmente, os exemplos dados ali, de seriados, novelas, todos nós vivenciamos isso. Então, mais uma vez, temos que fazer valer o nosso voto, mas temos a responsabilidade para conosco, para com a nossa família e com a sociedade, de termos uma consciência bem clara em que nos estamos baseando para exercer esse voto. Você sabe, Álvaro, que eu amo ditados populares. E aquele água mole e pedra dura, tanto abate que até fura. Olha esse vídeo aí. Cornélio, comenta esse vídeo, por favor. Qual é a função do Nosso Opinion? Trazer boas notícias. Notícias maravilhosas do Brasil. E uma delas é, ei, preste atenção nas notícias que você recebe. Porque, de repente, você pode estar sendo induzido, manipulado. A nossa função aqui é mostrar os fatos.
escolha bons programas, bons noticiários, tem vários, centenas deles na internet. Tem, aliás, mais de 50% das pessoas nos Estados Unidos não assistem mais televisão. Estão todo mundo na internet. Aliás, todo o investimento financeiro de marketing está nas plataformas, não estão mais na televisão aberta. Olha que interessante, hein? Temos milhares, eu recebo 200, 300 por dia. Só selecionamos 6. Esse é o nosso 4º vídeo. Cornélio, comenta o vídeo desse excepcionalmente bom jornalista Lacombe. Ele é o candidato dos ministros supremos, sem os quais nem poderia concorrer. De inocente não tem nada, inocentado não foi. Acumulou condenações em 3 instâncias, no TRF e no STJ por unanimidade, com provas sobradas. Corrupção e lavagem de dinheiro. Teve até a pena aumentada. E de repente, depois de 5 anos, resolveram descondená-lo. Virou o candidato da velha imprensa, da imprensa velhaca, de artistas órfãos do dinheiro público. Sempre foi o escolhido dos banqueiros, de empresários fajutos, os reis da boquinha, dos donos da boca, traficantes, terroristas, bandidos. Ele adora um ditador, os de Cuba, da Venezuela, da África. Financiou esses tiranos com o dinheiro dos brasileiros. Não à toa, acha o regime totalitário chinês um exemplo a ser seguido. Aplaude Daniel Ortega, da Nicarágua, que persegue religiosos e a imprensa. Acha lindo defender o aborto e a censura. Quer abraçar o globalismo e a soberania nacional que se exploda. Quer que acreditem que há boas intenções, que há bondade numa aliança, desde o início construída sobre enganações, uma aliança do mal. Sua campanha pode tudo, pode mentir à vontade. A alma mais honesta deste país está liberada para falar o que quiser. E as besteiras que fala não viram manchetes, não geram questionamentos. Ele representa um mundo sem fim de absurdos. Querem fingir que não houve roubalheira, mensalão, petrolão, que ninguém pilhou estatais e fundos de pensão, que ninguém foi condenado e preso, que bilhões não foram devolvidos aos cofres públicos. E é bom separar um troquinho, porque Lula já avisou que quer ser indenizado. Ele não tem planos de governo, só tem ameaças ao agronegócio, à liberdade econômica, ao Estado enxuto e competente, às liberdades individuais e liberdade de expressão. Não sabe como gerar empregos, o que o atual governo tem feito, mesmo com pandemia e uma guerra na Europa. Entenda-se de uma vez por todas, não há como apontar um país sequer em que o sistema econômico socialista tenha dado certo. Lula não foi bom, não é bom e nunca será. Suas ideias não eram boas, não são boas e nunca serão. Não há amor na psicopatia, não há bondade em quadrilhas, não há esquecimento redentor que transforme alguém tão ruim na melhor pessoa do mundo. O voto em Lula é o resultado do ódio a um governo que tem muitas qualidades. É, no fim das contas, o ódio à verdade, ao mundo real, o ódio a si mesmo. É uma tentativa de liquidar a esperança que tremula na bandeira verde e amarela. A bandeira vermelha, e isso não mudará, nos serve apenas como um alerta de perigo. Ex-Global, ex-repórter da Rede Globo, que hoje trabalha em outras emissoras, propagando situações, fatos que estão acontecendo pelo Brasil. Contra fatos não tem argumentos. E o que ele expressou foram algumas situações que têm acontecido no Brasil. É difícil da gente não tomar partido nessa situação, e eu, particularmente, tenho um propósito de não querer te influenciar no meu voto. Aliás, o voto é secreto. Mas como vai ficar os meus filhos se isso que foi falado pelo repórter, eles souberem que eu sou conivente? Fica a dica para votar corretamente. Sua vez, meu amigo Álvaro. Não tem muito o que dizer depois desse comentário. Realmente, como foi dito várias vezes, temos que prestar atenção nas informações pontuais e objetivas. Ou seja,
os fatos falam por si. Como o Cornélio já falou aqui várias vezes, o propósito do nosso Opinion sempre é trazer para vocês coisas interessantes, temos vários segmentos, mas nessa reta final, até o dia 29, que é sábado, daqui a 2 semanas, temos mais 2 programas, temos um monte de vídeo para discutir. Realmente, eu acho que a gente tem essa obrigação de passar para vocês alguns comentários embasados. Aliás, falamos aqui anteriormente, conta fato, não tem argumento. O Cornélio teve um probleminha, caiu a internet, já voltou agora com outra roupagem, né, Cornélio? Em vez de estar no computador, está no celular. Mas vamos passar agora um vídeo que é, aliás, conta fato, não tem argumento. É uma comparação do PIB dos países em 1960, 2022, pela televisão argentina. Cuando fracasa una clase dirigente, vamos a ponerle a estos 2 mapas que compartió un politólogo brasileño que me parecen muy gráficos. ¿Qué nos muestran estos 2 mapas? A la izquierda, 1960, cómo se repartía el PBI de Sudamérica. El PBI es, bueno, la suma básicamente de todo lo que se produce en la economía. Entonces, es todo lo que se producía en Sudamérica, cuánto lo producía, cuánto lo generaba cada país. 1960, 2022. Fíjate cómo eran los porcentajes en 1960. Argentina era lejos el país más importante en términos de economía, en términos económicos, el 37,9%. De todo lo que se producía en Sudamérica, en 1960 la Argentina se quedaba con el 38% de todo lo que se producía, superando cómodamente a Brasil. 10 puntos, más de 10 puntos arriba de Brasil. Fíjate lo que era Chile, 6,4, 1,9 Uruguay. ¿Quién aparecía tercero? Venezuela, 12%. Por supuesto, país petrolero. Era un país rico Venezuela. Nosotros hoy perdimos dimensión. Era un país rico. Bueno, 6% Colombia, 3% Ecuador, 4% Perú, 0,6% Bolivia. ¿Qué pasó 60 años después? Bueno, el fracaso de la clase dirigente. La clase política, y evidentemente hay una responsabilidad también de la clase empresarial. Toda la clase dirigente, sindical, empresaria, política, pues en definitiva es la clase dirigente general. Porque la destrucción de la riqueza en Argentina es impresionante. De 37% que representaba, 38% que representaba en 1960, hoy representa 15,5%. Brasil se duplicó. Se duplicó. Vas a ver que todos los países crecieron, salvo 2. Uruguay está casi igual, perdió un poquito, pero está casi Muy igual. poquito, pero fíjate, Chile pasa de 6 a 8,7. Perú de 4 a 6,6. Ecuador se mantiene igual, 3,2. Colombia 6,2 a 9,7. Bolivia de 0,6 a 1, duplica Bolivia. Paraguay de 0,7 a 1 y pico, también duplica. Fíjate Venezuela, ¿no? De 12 a 1. Una locura de Venezuela. De 12 Argentina a 1. de 38 a 15. Menos de la mitad. Menos de la mitad de lo que representaba. Brasil se duplicou. PIB, Produto Interno Bruto. O que se produz no país. Essa comparação é muito interessante e a gente vê os números da década de 60. Impressionantes, Argentina e Venezuela. E agora 2022. Por que será que a Venezuela caiu tanto? Por um ditador? Por uma situação política? E a Argentina caiu absurdamente, principalmente nos últimos anos. Quanto ao Brasil, um crescimento significativo, principalmente também nos últimos anos. Álvaro, sua opinião desse vídeo argentino? Não tenho muita opinião que dar. Os fatos, os números são gritantes e, por si só, mostram toda uma tendência. Agora, você analise e faça a sua escolha. Aliás, de 12 e pouco para 1%, olha o desastre que foi a Venezuela. E a Argentina, como tem um pouco menos de tempo de problemas, olha lá como é que está caindo de 38, 37,9 para 15. Que loucura, cara. E um país do nosso lado, participante do Mercosul, que o Brasil precisa muito, não só comprar deles, mas também exportar para eles. E a economia afundando cada dia que passa. Jay, e a Venezuela continua como um celeiro de produção de petróleo. Só que foi sucateado. A PDVSA produz hoje menos de 20%
que produzia há 20 anos atrás, em termos de petróleo. Olha que vergonha. É o país mais pobre da América Latina. Ultrapassou em pobreza o Haiti, que tem catástrofe, tem terremoto, teve lá, furacão recentemente. Que loucura, que coisa, hein? Um país riquíssimo. Pensem na hora de votar. E não é por falta de riquezas, simplesmente por uma falta de capacidade de explorar tais riquezas. Por que será? Vocês já se perguntaram? Má gestão, má gestão. E agora, para terminar o nosso programa, um pouquinho de humor, uma pessoa sensacional que eu encontrei na fila, na votação. Aliás, a votação em Miami, no dia 2 de outubro, foi uma festa, uma alegria, todo mundo de verde e amarelo. Realmente, os números são muito expressivos. Eu não tenho ainda aqui comigo o resultado de Miami, mas com certeza foi uma lavagem assim, acima de 70%. Não tenho o número ainda. Agora, assiste a alegria desse eleitor brasileiro. Bolsonaro aqui vai ter 95% do voto. E 3 é pra caspiraiada lá que tá querendo entrar na presidência. E 2 é pra aquele ladrão vagabundo. É isso aí, gente. É 22 Bolsonaro. Isso é que eu chamo realmente de uma paixão verde e amarela, bem caracterizada, tipo do brasileiro que vota com confiança, com convicção. Isso, meus amigos, é que estamos falando. Participação acima de tudo. Mesmo a caráter, com a latinha, não sei se é cerveja, Guaraná, o que seja, mas está lá marcando presença. Não era Guaraná, era cerveja. Ele estava muito feliz na fila, mais de 2 horas para votar. Cornélio, comenta o nosso brasileiro entusiasta. É o povo brasileiro. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e no Brasil, nós tivemos eleições ordeiras. O povo realmente participando. Óbvio, em alguns lugares, filas quilométricas, mas grande parte do Brasil estava lá votando. Porém, tiveram pessoas que não foram votar. Outros em branco e nulos. Vamos exercer nosso direito. Nessa hora, você tem o mesmo valor, tem o mesmo poder de qualquer outra profissão do Brasil, de qualquer outro ministro, qualquer outro político. Você dá as cartas. Você define o seu futuro. E concluindo nosso programa de hoje, pedir aqui o Álvaro para suas considerações finais do programa dessa semana. Jay, Cornélio, amigos do Nosso Opinion, brasileiros. No próximo dia 30, o povo vai decidir quem governará o país nos próximos 4 anos. De 2 candidatos, um certamente será escolhido. E isso é fato. A questão é quem você quer que seja o próximo presidente do Brasil. Se você não ajudar a decidir, decidirão no seu lugar. E você vai delegar esse seu direito de cidadão brasileiro? Obrigado, Álvaro. Cornélio, suas considerações finais do programa de hoje, dessa semana. Vamos ter eleitores que vão votar para um, vamos ter eleitores que vão votar para outro. Mas a sua decisão vai impactar a sua vida, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Vai afetar a vida do Brasil. Vote com consciência. Obrigado, Cornélio. Obrigado, Álvaro, mais uma vez pela gentileza. Mais o Nosso Opinion, 3º ano de existência, trazendo para você fatos. Pegamos vídeos, fora o nosso último amigo de peruca brasileiro, Alegre, fatos, e a impressão que os outros países estão tendo da gente é muito boa. O que está acontecendo, aliás, nós terminando o último programa, com aquela fala maravilhosa do ministro Paulo Guedes, mostrando o crescimento e a tendência que o Brasil está indo. Aliás, ele falou, semana passada, o Brasil entrando aprovado no OCDE, que é um outro grupo de países que vai dar um outro impulso à economia brasileira. Parece que aumenta em 3 ou 4% do PIB anual do Brasil, só a entrada dele lá. Então, amigos, estamos chegando 2 semanas mais para a eleição do dia 30, como falou o Álvaro, falou o Cornélio. Você tem o poder na sua mão. Marque o dia domingo, dia 30, não marque futebol, não vai sair fora, não vai almoçar, vá votar. Depois você pode almoçar. Muito obrigado, Álvaro.
Obrigado, Cornélio. Obrigado a você que faz o programa Nossa Opinião crescer semanalmente. Fique com Deus. Tenha uma excelente semana. Até semana que vem.